Tem sido a panagem da segunda-feira, termos os comentários com o Dr. Sérgio Vieira, ele que faz, portanto, um olhar sobre diferentes temas e hoje não vamos fugir à regra, temos o prazer de receber uma vez mais aqui nos estúdios. Muito boa noite, bem-vindo a este espaço. Muito obrigado. Boa noite, Hermínio José. A minha bronquite de fumador faz-me tossir com frequência. Mas, boa noite. Estamos num período que continua de zigue-zagues de temperatura, tanto um sol ardente, como logo a seguir, vento, baixa temperatura, é um zigue-zague completo. Faz parte das mudanças climáticas, não faz? Eu não sou especialista, mas posso dizer uma coisa com certeza. O que está a acontecer no planeta, a destruição de florestas, o degelo no Ártico e no Antártido, são coisas que devem nos preocupar. E o degelo pode provocar subida de águas muito sérias e há cidades inteiras como a Beira, que está abaixo do nível do mar, que podem desaparecer, tal como partes de Maputo e outros sítios. Se nós não prestamos atenção a isso, cuidado. Agora, a Assembleia da República, faz uns dias, aprovou legislação sobre a exportação de touros, a não reflorestação. É ótimo, saúdo, mas, por favor, não quero mais discursos, quero mais ações. Não quero discursos, quero ações concretas. Está bem? Obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio Vieira, por esta nota de introdução. Um dos temas que nós temos propostos para ouvir, portanto, os seus comentários tem a ver com o despoletado caso de corrupção nas linhas aéreas de Moçambique e essas luvas que se afirma, portanto, alguns gestores do topo da coisa pública nacional terem recebido por parte da Embraer. Quero comentar, Dr. Sérgio? É-me difícil falar. Eu conheço bem, não de intimidade, mas de trabalho, o engenheiro Viegas. O falecido Carlos Morgado tinha maior respeito pelo Viegas. E o Viegas era um topo dos engenheiros de motores de avião. Praticamente os aviões, todos os motores passavam por ele, havia uma ou outra coisa aqui à África do Sul, mas o grosso era ele que fazia. De modo que tenho dificuldades de imaginar o Viegas implicado em corrupção. Verdade, mentira? Sempre respeitei o Viegas, nunca me deu qualquer indício de que estivesse metido em porcarias. O Zimba, que estava à cabeça da Sasol, pouco sei, nunca tive uma relação com ele, eu não posso falar, mas do Viegas fiquei surpreendido. Este é um assunto que mexeu, portanto, nas últimas semanas com a imagem, se quisermos até assim dizer, do país e, portanto, sendo que são, portanto, duas figuras citadas neste caso de corrupção, poderá haver necessidade da intervenção do Governo. O que é que a Procuradoria-Geral da República pode ou deve fazer, portanto, nestas circunstâncias? Não é o Governo que faz. A quem compete a ação é o Gabinete de Luta contra a Corrupção e a Procuradoria-Geral e, finalmente, os tribunais pronunciarem-se. Como lhe disse, daquilo que eu conheço pessoalmente, nunca foi da minha intimidade, mas conheço daquilo que foi o desempenho dele. O Viegas surpreendeu-me. O Zimba não conheço, não tenho a mínima ideia. Pois bem, penso que este é um assunto que vamos ter ainda a oportunidade de nos debruçarmos sobre ele
com o tempo, até porque as instituições da justiça do país seguramente irão dar o seu olhar sobre ele. Gostava que comentasse já a seguir a ida do ex-presidente da República à Assembleia da República, onde foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a questão das dívidas ocultas. Bom, posso dizer primeiro que ele obedeceu a uma convocatória, respeitou as instituições. O que foi ou não foi dito perante a Comissão de Inquérito, pessoalmente, eu creio que a comunicação social também, ninguém sabe. Ninguém sabe. Houve sim, durante o seu mandato, negócios bastante sujos. Matou-me, BAM, não sei quantos. É competência do Gabinete de Luta contra a Corrupção, da Procuradoria e dos Tribunais verificarem. Que ele obedeceu à convocatória, obedeceu. O que ele disse ou não disse, nem você, nem eu, nem nenhuma comunicação social sabe. Houve uma outra especulação aqui à direita ou à esquerda, mas, por favor, especulações não são as verdades absolutas, são especulações. Até podem inventar falsas declarações. De modo que eu não sei o que se passou, não perguntei a nenhum deputado da Comissão de Inquérito e não vou perguntar, porque respeito as instituições e não é porque eu conheço o fulano ou o beltrano que está na Comissão de Inquérito que eu vou perguntar. É uma falta de respeito por aquilo que é uma matéria ainda sigilosa, que vai ser transmitida à Comissão Permanente e depois veremos. Esta vontade, esta abertura, portanto, de se fazer presente à Comissão Parlamentar de Inquérito, responder as questões, clarificar os assuntos, de per si, já mostra, é uma demonstração de vontade de esclarecer as tais zonas de penumbra que vêm existindo. Hermínio, eu não posso dizer nem sim nem não. Desobedecer a uma convocatória é sancionado por lei. Pois. Você é convocado, tem que se apresentar. Ponto, parágrafo, travessão. Senão pode haver outras ações, incluindo penais, por você desobedecer. Que ele obedeceu, obedeceu. O que disse ou não disse, ninguém sabe. Pessoalmente não fui perguntar a nenhum deputado, conheço vários, sobre o assunto. Quais são as suas expectativas, Dr. Sérgio Vieira, em relação àquilo que possam eventualmente ser os resultados que venha a produzir esta Comissão Parlamentar de Inquérito? Não tenho nem deixo de ter expectativas, porque a Comissão ouviu. A Comissão transmite à Comissão Permanente da Assembleia da República. Há outras instituições a quem compete uma ação legal no caso de haver suspeita fundada de matéria. É o caso do Gabinete de Luta contra a Corrupção, da Procuradoria e, finalmente, se houver matéria, os tribunais. O resto é especulação, é boato e eu até direi que, por vezes, pode frisar a difamação e falta de competência de quem difunde. Falta de competência profissional. Há que respeitar os procedimentos. Pois bem, e vamos respeitar os procedimentos. Vamos olhar agora para um outro tema, Dr. Sérgio Vieira, lá fora de portas. Esta semana que findou também foi bastante fértil em acontecimentos, a começar pelas eleições na Gâmbia. A começar por? Eleições na Gâmbia. Bom, há muitas questões que aconteceram. A vitória de Adama Barrow na Gâmbia e a saída do quase eterno Yahya Jammeh, que esteve 28 anos no poder e que subiu através de um golpe de Estado,
mas saudou o adversário. É um ato de elegância. Pois. É um ato correto, de modo que espero que haja algumas alterações na Gâmbia, nomeadamente em apoios que davam a certas forças mais ou menos terroristas, mais ou menos de traficantes na Guiné-Bissau. Penso que pode ajudar a Guiné-Bissau e o próprio Senegal. Pois. Agora há um novo presidente, vamos ver como é que se comporta o presidente Barrow, e há que cumprimentar a dignidade do presidente Jammeh, que saiu. Surpreendeu-lhe, portanto, este reconhecimento, esta saída com esta elegância que fez. Faz talvez menção. De algum modo surpreendeu, porque muitas vezes em África, nomeadamente, não estamos habituados a que quem perde saúde o vencedor. Neste caso, o perdedor saudou o vencedor. E isso é bonito, é elegante, é correto, dignifica o país. E esta mudança, portanto, na liderança da Gâmbia, no contexto político regional, o Dr. Sérgio Vieira fala e diz que espera que possa ajudar a Guiné-Bissau em alguma estabilidade. Em que medida? Havia alguns apoios que ocorriam na Zâmbia para grupos traficantes e para grupos terroristas, ou fundamentalistas, ou o que quiser chamar-lhe, na Guiné-Bissau e também, de alguma maneira, no Senegal. Penso que para o Senegal e a Guiné-Bissau são boas notícias. Vamos ver como é que o presidente Barrow, agora eleito, vai desempenhar o seu cargo. E esta semana também o MPLA esteve reunido, portanto, na sessão do Comitê Central, onde o presidente José Eduardo dos Santos anunciou que não vai, portanto, candidatar-se às próximas eleições, retirando-se, portanto, assim, do cenário político ativo. O seu comentário, Dr. Sérgio. Primeiro, ele anunciou, e isso é público, que em 2018 ele não será candidato. Segundo, parece que, segundo as notícias que eu li, incluindo na imprensa angolana, que o João Eduardo Lourenço vai ser o candidato do partido para as eleições de 2018. Até hoje, em parte nenhuma, ouvi falar críticas, corrupção, envolvimento em negociatas de João Lourenço. Por consequência, a saída de José Eduardo dos Santos, eu considero que vale a pena. É verdade que houve um período extremamente complicado, enquanto Angola esteve em guerra, que não era fácil mudar de direção. E só depois do esmagamento das forças do apartheid na Batalha de Cuito-Cuanaval, contribuiu para a libertação da Namíbia e para a queda do apartheid, a libertação da Jamba, onde estavam vários familiares, mulheres, esposa, filhos, netos, dirigentes da UNITA. Depois disso foi fácil liquidar o testa de ferro da infâmia, o Savimbi. Nesse sentido, parece uma boa notícia que o presidente José Eduardo dos Santos, ao fim de perto de 30 anos de poder, ele entrou em 79, se a memória não me falha, depois do falecimento do presidente Neto, praticamente 30 anos, 29, que vai fazer em 2019, então ele sai em 2018. Penso que é positivo e é um bom exemplo
para muitos que pensam que devem ser eternos detentores do poder. Pois. A pressão social que veio crescendo em Angola, portanto, nos últimos anos, terá também, portanto, feito José Eduardo Santos refletir sobre a necessidade de uma mudança na liderança, portanto, do país e fundamentalmente do MPLA? Bom, é uma pergunta muito difícil de responder, Hermínio José. Faz bons anos que eu não vou a Angola. Tenho amigos, quase todos eles já estão do outro lado e não se têm comunicado comigo. Que sejam eles, que sejam até pessoas de família, amigos íntimos de Moçambique, que estão do outro lado e nunca me deram notícias. O que eu penso é que a decisão é correta, oportuna, talvez de algum modo se fez tardar. Talvez de algum modo se fez tardar. Faz tempos que eu não vou a Angola. Eu vejo os jornais angolanos através da internet, mas é-me difícil comentar aquilo que não toquei com os dedos, não ouvi com os ouvidos, não vi com os meus olhos. Eu conheço pessoalmente o presidente José Eduardo dos Santos, desde os tempos que ele era estudante na União Soviética, depois esteve encarregado da luta na zona de Cabinda, etc, etc, etc. E pareceu-me sempre uma pessoa séria. Depois apareceram histórias de negociatas aqui e acolá, incluindo o envolvimento da sua filha. Bom, não tenho dados, só tenho ouvido, só tenho observado que há muitas questões sobre isso. Não posso dizer mais nada para não entrar no caminho da especulação e da, difamação. Pois. E no contexto político regional, esta saída de José Eduardo dos Santos, o que é que pode criar, o que é que pode provocar? O que é que pode trazer, diga-se, portanto, para esse xadrez político? Bom, eu direi que primeiro é um bom exemplo. Há outros, no Congo Brazzaville, no Congo Kinshasa, na Guiné Equatorial, no Uganda, que parece que buscam eternizar-se no poder. Boa notícia foi a da Gâmbia, boa notícia ainda por confirmar é a saída de José Eduardo dos Santos e a substituição por João Lourenço, que nunca alguém ouviu falar de estar metido em negociatas. É um bom exemplo. A Namíbia também dá um bom exemplo. Botsuana dá um bom exemplo. A Tanzânia dá um bom exemplo. Mesmo Moçambique, desse ponto de vista, não tem dado um mau exemplo. Não. Também, aparentemente, o presidente Mugabe também dá indicações que vai sair. Vamos ver. Pois. Conhecedor das dinâmicas políticas angolanas e com muitas relações dentro do próprio MPLA, enfim, o Dr. Sérgio Vieira tinha na figura de João Lourenço, portanto, a pessoa expectável para suceder, portanto, José Eduardo dos Santos, ou encontrava outras figuras, se calhar que com o tempo tivessem sido, se calhar, diríamos assim, trabalhadas para suceder José Eduardo dos Santos? Bom, em primeiro lugar, eu não posso dizer que daqueles que ainda estão vivos, quem seria o mais competente e provavelmente mais novo que o José Eduardo dos Santos para cumprir os mandatos. Porque a idade também conta. Porque a idade de um dirigente
seu estado de saúde força a muitas deslocações, que nem sempre o estado de saúde e a idade facilitam. Conheço o ministro João Lourenço, nunca tive uma relação íntima com ele, mas de tudo o que eu sei, nunca ouvi falar nada, repito, nada de negativo e de negociatas. E é um homem relativamente jovem, está na casa dos 60, para poder, e aparentemente de boa saúde, para poder desempenhar as tarefas que são necessárias. Sobretudo com um país tão grande como Angola, mesmo Moçambique, o dirigente tem que ter as condições físicas e mentais para poder circular pelo país e também circular pelos vizinhos. Creio bem que faz anos que José Eduardo dos Santos raramente sai do país. Faz anos. Por que razão? Receio de que nas costas façam alguma coisa, por razões de saúde, aparentemente, segundo até ainda recentes declarações de médicos, ele está em boa saúde. A escolha de João Eduardo, de João Lourenço, não me parece uma má escolha, mas eu não sou angolano, não sou membro do MPLA, sempre fui solidário e amigo do MPLA, não sou membro de nenhum órgão de direção do MPLA. O resto é especulação. O resto é especulação. Vamos esperar para ver. As relações Estados Unidos da América, China, esta semana disseram alguns mimos que foram trocados, portanto, em termos diplomáticos entre Washington e Pequim, depois a chamada de Donald Trump a Taiwan, a província, o filho rebelde, digamos assim, da China, como a China pelo menos apelida a Taiwan. É complicado. E creio que o presidente eleito dos Estados Unidos tem feito declarações e tem assumido posicionamentos extremamente preocupantes. Ele declarou, por exemplo, que os africanos eram preguiçosos e que deviam ser recolonizados. Telefonou para o presidente de Taiwan. Ele diz que não, que só respondeu a um telefonema de felicitações. Bom, eu não estava lá. Não verifiquei se foi ele que tomou a iniciativa ou de telefonar ou de receber o telefonema. Mas, pelo menos, faz uns 9, 10 anos que nenhum dirigente americano de primeiro plano tivesse tido algum contacto com Taiwan. Que isso criou uma tensão com o governo da República Popular da China, obviamente que colocou uma tensão e levou a tensão. Tanto mais que ele já fez algumas críticas sobre a República Popular da China, os negócios que a China faz e que aparentemente não tem nenhum aspecto negativo, são negócios normais, como Moçambique, Angola, seja com quem for, até com os Estados Unidos. De modo que esta atitude põe pontos de interrogação. Ele fez declarações racistas, ele fez declarações anti-islâmicas, ele fez declarações contra os imigrantes, ele fez declarações contra os latino-americanos, disse que ia construir aquela super muralha. Vamos ver até que ponto ele é capaz de levar a cabo medidas que são extremamente perigosas para relações para os Estados Unidos
e para as relações dos Estados Unidos com o mundo. Em contrapartida, recebemos algumas notícias boas. A extrema-direita não conseguiu vencer as eleições na Áustria. Ok. Parece que há recuos da extrema-direita. Houve agora a admissão do primeiro-ministro Renzi na Itália. Temos que ver o que, as razões, o que era ou não era exatamente o referendo e as consequências que isso pode ter. Também em França, a direita escolheu um candidato relativamente sensato, que não aparece no grupo dos extremistas. De modo que isto são questões a ver e que nós que estamos tão longe temos alguma dificuldade em nos pronunciar. Direi também que, mesmo aqui em Moçambique, nem sempre o que está a acontecer é o melhor. E muita gente tem a sensação, fundada, infundada, de que há uma campanha contra o presidente Nyusi. Fomentada por A, B, C. Existe esse sentimento. Parece-me que o presidente Nyusi tem uma boa vontade de fazer as coisas e parece-me que nem sempre ele tem a liberdade de fazer o que mais convém na sua visão e no interesse do país. E quero crer que até este momento o melhor é darmos força a Nyusi para cumprir aquilo que deseja cumprir e fazer o que deseja fazer. Uma última observação ligada a estes factos. Ontem, se não me engano, dia 4, foi o funeral das cinzas de Fidel. Eu teria gostado de estarem presentes na nossa delegação estudantes e docentes moçambicanos que estiveram na Ilha da Juventude, onde tínhamos 13 escolas. E eles, talvez melhor do que ninguém, esses antigos estudantes, esses antigos docentes moçambicanos, saberiam como sentir a partida de Fidel e o apoio que Fidel deu a Moçambique. É o que eu posso dizer. Doutor Sérgio. Hasta la vista, comandante. Muito obrigado, doutor Sérgio Vieira, por estes comentários e, acima de tudo, por partilhar connosco, portanto, todo esse acervo. Nós despedimos-nos de si e marcamos o encontro para a próxima semana. A ver, vamos. Pois. Espero que sim. Com certeza. Obrigado. Boa noite. Nós ficamos por aqui em relação aos comentários com o doutor Sérgio Vieira. Obrigado